Eu acho que algumas coisas que você falou aí são muito importantes, né? Primeiro que você falou, construiu uma carreira sólida, né? E hoje eu vejo os profissionais mais novos querendo pular etapas, né? Antecipar, né? Então, se foi uma carreira sólida, é exatamente porque a gente viveu todas as etapas, né? Que são importantes, são inerentes, né? Desde a formação, que eu falo, muitos colegas médicos me perguntam, qual é o caminho que eu faço ali para ter ali sucesso, né? Eu falo, primeiro você tem que ser um bom médico, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem outra estrutura, quando trabalhava na base, a gente viajava, você tinha que fazer tudo, era clínico, era ortopedista. Eu, por exemplo, fiz o diagnóstico, né, nesse período de 2 atletas com apendicite aguda, né? Na viagem a gente ia direto para operar. Um deles até vai estar aí depois, que hoje também é podcaster, né? Ele, na verdade, é apresentador mesmo, tudo. O Getúlio Vargas, o goleiro. Grande Getúlio. Então, são coisas que, olha a habilidade que você tem que ter, né? Então, por isso que eu digo, você tem que ter essa formação para que você tenha essa segurança, né? Porque você viaja na base, é você e você mesmo. Então, normalmente, né, onde você fica nessas competições, as sedes não tem grandes hospitais, né? Muitas vezes nem hospital tem. Então, você precisa fazer tudo. E eu acho que isso vai te formando. A questão ali da base, né, como você falou, Erdi, eu acho que tem 2 situações distintas e um erro aqui no Brasil, né? Porque tem profissionais que têm o perfil de trabalhar com atletas de base, só que eles querem subir para uma questão financeira porque não é reconhecido isso, não é remunerado bem, né? Às vezes você vê aquele cara, e o nome já diz, né? São categorias de formação, certo seria você formar. Mas aí o cara, às vezes, né? Escolhe jogadores mais fortes, ou ali, tipo, né? Os famosos gatos, outras coisas. Porque, ou seja, a gente sabe que isso não é bom para formação, mas se o cara não ganhar também, o clube manda ele embora. Então, é difícil, né? Que às vezes fala isso e os caras não têm esse respaldo. E eu lembro que quando eu assumi como chefe lá do departamento, em 2015, então, só terminando ali o início da história, eu entrei em 2006, quando eu estava indo para o meu R3, em janeiro de 2006, óbvio que eu me lembro como se fosse hoje, porque para mim foi um marco histórico, eu comecei no profissional, né? Então eu fazia profissional e base ainda, e a partir de 2007, se eu não me engano, ou 2008, eu estava só no profissional. E em 2015 assumi como chefe do departamento e depois virei gerente lá de saúde e alto rendimento. E isso era uma das coisas que a gente fez. Então, eu sou um cara que não tem o menor problema em falar isso, né? Que muitas coisas eu vejo, o que é correto você deve imitar conceitos, né? Você tem que estar sempre aberto, antenado, ver ali, né? Os exemplos de sucesso, tentar implementar. E aí a gente tinha muito essa questão, até brincava, né? Parecia, quando eu assumi, que a gente treinava no mesmo terreno, né? Digamos assim, né? Com estruturas físicas diferentes. E eu brincava, como eu vim da base, olha como isso é importante que você falou, né? Como eu passei, estive do outro lado, né? Eu sei o que é isso. Eu tenho, né? Tinha amigos, né? Pessoas ali que eu sei o drama que eles viviam. E eu brincava que eu falava, cara, o pessoal da base era considerado como leproso, né? Porque tinha que passar do outro lado, não podia nem passar na mesma, que eu tô falando, isso é verdade, na mesma calçada ali do pessoal do profissional e tudo. Eu falei, cara, isso não existe. E aí tinha sempre um pré-conceito, um julgamento. Então, isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz, né? Que é verticalizar os processos, porque subia, né, o jogador da base. E aí sempre falava, pô, não, o cara não tem força, ou tá mal treinado lá pela base. Eu falei, cara, mas qual é o critério que eu digo? A gente só pode avaliar o que pode ser medido. Você mediu a força dele, você tem ali um padrão ouro, benchmark, qual é o esperado para esse jogador? Porque no futebol você vai criando ali rótulos, rotulando ali, né? Criando os verdadeiros preconceitos de algo ali, ou seja, tudo subjetivo. Então a gente começou a implementar, ou seja, tudo que utilizava no profissional era feito igualzinho no sub-20. Então, por exemplo, ok, qual é o método que eu uso no profissional para avaliar força? É o mesmo que a gente faz no sub-20. Potência, é o mesmo. Nível de GPS, são os mesmos dispositivos. Que aí sim eu consigo comparar alhos com bugalhos, né? Porque antes tinha essas comparações, então a primeira coisa que eu falei, pô, se a gente está criando, né,
esse intercâmbio, toda hora subindo e descendo e fazendo essas avaliações, eu tenho que usar os mesmos métodos. Porque senão não tem o menor sentido, né? Se eu utilizo, por exemplo, aqui bioimpedância como parâmetro para percentual de gordura, e eu acho que a composição corporal é algo importante, estou dando um exemplo, e o cara lá faz dobras cutâneas, ou polo, ou falco, não dá para eu comparar. Chegar aqui e falar, não, o cara está com percentual alto, não, método diferente, você está avaliando, como é que você está comparando? Então, isso foi a primeira coisa que a gente fez. E acabou que, consequentemente, estruturou o Sub-20 com a mesma estrutura, né? Que a gente tinha, no início não tinha como ter duas, então eles vinham, eram avaliados no profissional, né? Ali com o que a gente tinha. Criamos esse projeto que era o Pratas do Ninho, que era exatamente para isso, né? O Erdi participou um pouco disso lá com a gente, do conceito, que era para desenvolver fisicamente esses garotos, para eles chegarem mais prontos no profissional, sabendo, né? Por isso que eu falo, para avaliar, tu tem que medir. Então, sabendo qual era o objetivo, o que é o esperado, né, para aquele naquele momento. Então, a gente sabia onde o atleta estava e onde ele deveria chegar e junto, né, traçava esse caminho. Então, eu acho que isso foi muito importante. E como você falou, só para terminar aqui, né, eu acho que a pessoa, né, que perde, né, o teu caráter, muda ali o teu conceito, perde o teu maior tesouro, né? Eu sempre digo isso. Eu acho que, de onde eu vim, acho que até hoje, né? Eu acho que só quando eu parar realmente, está breve, né? Que eu já estou me preparando para isso, que eu vou entender, né, tudo que aconteceu na vida e onde eu cheguei. E se a gente perder essa humildade, né, a nossa essência, eu digo assim, né, eu não poderia estar saboreando, né, tudo como hoje eu saboreio, né? Um dia, por exemplo, sempre ali que eu acho que tudo que está acontecendo é normal, é natural, né? Vem Deus, né? Eu sou um cara cristão e acredito muito nisso, e te dá um tapa na cara, né? Então, assim, um dia eu acordei e falei, cara, né? Como é que as coisas são, né? Tava na minha casa, tem uma mulher linda, maravilhosa, 2 filhos, né? Um casalzinho, menino mais velho, a menina, moro, né, num local ótimo, tenho carros ótimos. E eu vim de uma situação bem adversa, né? Eu falo, cara, olha como é que são as coisas, né? Se me perguntasse há 20 anos atrás qual era o meu sonho, né? Meu objetivo, era isso, né? Ter uma família, uma esposa bonita, sonhava até com uma esposa loura, né? Como é que deu? Sonhava com 2 filhos, um casalzinho, né? O menino mais velho e tudo. E a gente, isso vai ficando tudo normal. E ao passo que eu falei, cara, eu tenho que acordar e todo dia falar, tô vivendo um sonho. Se o meu sonho era isso, e eu tenho isso hoje, e você acorda todo dia pensando nos problemas, né? Como se fosse normal. Eu falei, por que você não inverte, né? E fala, cara, eu tô vivendo um sonho todo dia, né? Porque tu abre e para pensar, como você falou, né? Hoje eu sou referência no que eu faço. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, também não acho que tem ninguém melhor do que eu, sempre penso assim, né? Todo mundo tem as mesmas condições, mas no que me propus a fazer, sou referência, não é que eu seja o melhor e nem o único. Tenho ali uma família maravilhosa, trabalho no maior clube do Brasil, né? Meu segundo esporte no UFC, que é o segundo esporte em audiência no Brasil. Então, assim, sou referência nos 2 maiores esportes no Brasil. Então, eu tenho que todo dia acordar e falar, cara, né? Agradecer a Deus. E óbvio que tudo isso tem um preço altíssimo a ser pago. Eu sempre digo que as pessoas, né? Tem coisas que a Globo não mostra, né? Por trás, que a pessoa acha que é só aquilo ali de quarta-feira, 9h30 da noite. Sim. Então, tem um preço altíssimo. Mas, com certeza, eu sou muito grato, né? Eu não perdi minha essência. Eu acho que Deus tem feito muito por mim, pela minha família, por tudo. E hoje é o inverso, né? Eu trabalho muito com educação continuada na parte da formação. Isso me dá muito prazer, né? De estar passando para colegas experiências que eu não tive isso no início. Como facilita, né? Como se falou, né? Às vezes é um insight, é uma maneira diferente. Às vezes, como a gente estava conversando antes ali com o Sandro, que eu nem lembrava, ele falou, pô, foi uma experiência que eu tive lá contigo que me deu vontade de fazer medicina. Fiquei até feliz, né? Nem eu sabia. Então, hoje isso é algo que eu tenho investido em educação continuada. Isso me dá muito prazer, né? Porque é algo
que como ali no esporte tu lida com o público também, então você consegue ter esse feedback, né? Você consegue, né, ter esse reconhecimento, essa gratidão, como aqui o Sandro falou, nem sabia, então é o que eu falo, no fim das contas, na vida, o que fica é o impacto que tu deixa no coração das pessoas, né? E você saber que de alguma maneira ou de outra você fez parte, mesmo que singela ou irreverente, na formação, nas escolhas ali de profissionais, eu acho que isso não tem preço, né? Eu vou chegar lá em cima, né? Não no céu, que nenhum de nós ali, né? Mas espero ter essa graça, né? E vou me sentir realizado, com certeza. Pô, isso vira muito exemplo pra gente, porque, por exemplo, eu estava dando aula lá pra minha turma lá de Fisiologia do Exercício, e a gente comentando sobre alguns personagens, né? Dei moral pra Fisiologia do Exercício, hein? Aí tá com moral, hein, eu vi que você falou. E é assim, a importância a gente é muito fã, né, de você, né? E da tua imagem perante ao ambiente, que é um ambiente sério. A gente não vai promover e falar nunca de um charlatão. Quando a gente começou a fazer o programa, a gente falou, a medicina esportiva, pô, Tanuri, né? Por quê? Porque da responsabilidade que ele tem com a profissão, né, com a ciência, acho que isso é o mais importante, né?